você, seja bem-vinda e seja bem-vindo. O Radar Notícias está chegando agora. Você percebeu que está um pouquinho tarde, né? Pois é. É porque a gente estava acompanhando, você também acompanhou agora há pouco, as transmissões da abertura dos Jogos Estudantis aqui de Várzea Grande. A gente tem muito para falar para você sobre os Jogos Estudantis e também as outras notícias da edição de hoje. Então, vamos nessa? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Radar Notícias está começando. A Receita Federal faz um alerta à população para evitar os golpes aplicados por criminosos. Você vai entender melhor nessa reportagem. Na hora de declarar o imposto de renda, o contribuinte precisa ficar atento para não esquecer nenhuma informação importante e cair na malha fina. Além disso, agora precisa ter cuidado com criminosos que estão aplicando golpes. Somente no ano passado, um levantamento feito pela Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor apontou que o número de crimes digitais cresceu 45% em relação ao ano anterior. Durante o período de fazer a declaração, as fraudes aumentam. Os golpistas usam sites parecidos com o da Receita Federal para enganar o contribuinte. Esse auditor explica como funciona o golpe. A Receita tem conhecimento de que os golpistas têm utilizado um site falso da Receita Federal para que o contribuinte desavisado baixe o programa contendo o vírus em seu interior. No momento do seu fechamento é que aparece o golpe, porque o golpista tenta direcionar o recolhimento do imposto para uma conta mantida pela quadrilha. É importante que o contribuinte confirme que o site é oficial da Receita Federal. Este pesquisador de segurança explica ainda como garantir uma conexão mais segura para não cair em golpes. É interessante que esses sites importantes como o da Receita Federal sejam acessados só de redes confiáveis, como a da sua residência ou da residência de alguém que você confie. Nunca preencher dados em sites desconhecidos, garantir que você tenha uma senha distinta para cada serviço e, se possível, com o duplo fator de autenticação habilitado, além, é claro, de ter um software de proteção instalado em todos os seus dispositivos. Isso daí ajuda a fazer com que os ataques não sejam bem-sucedidos. Este ano, o prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda será no dia 30 de maio. A estimativa da Receita Federal é que aqui em Mato Grosso, pelo menos 40% dos contribuintes devem prestar contas para o Leão nos últimos dias. No estado de Mato Grosso, nós estamos fazendo uma previsão para 2025 de 930 mil declarações, das quais aproximadamente 60 mil já tinham sido entregues antes do feriado. Com esse feriado, nós devemos ter um aumento significativo no número de declarações. Para quem ainda não declarou o imposto de renda, a orientação é não fornecer dados para estranhos e responder à Receita Federal somente através dos canais oficiais. O contribuinte deve assegurar, no momento em que acessa o site da Receita Federal, seja ele utilizando a declaração pré-preenchida para fins de entrega da declaração, ou no momento da baixa do programa, assegurar que realmente é o site da Receita Federal. Ele estará sempre com a terminação .gov.br. O especialista em segurança ainda alerta em relação a e-mails de remetentes se passando pela Receita Federal. A Receita pode sim se comunicar com os contribuintes de diversas formas, pode ser por SMS, WhatsApp, e-mail, a forma que ela achar pertinente, porém ela sempre prioriza por direcionar o contribuinte ao site oficial para que ele saiba lá o que é necessário fazer. Ela não pede para que baixe nada diretamente do e-mail ou preencha algum dado sensível. É importante ter atenção a esses pontos. Crianças em tratamento no Hospital Júlio Miller receberam ovos de chocolate. Veja na reportagem.
estamos aqui na unidade hospitalar do Hospital Júlio Miller, Hospital Universitário Júlio Miller, que hoje está fazendo uma ação para as crianças que estão recebendo ovos de Páscoa, né? Uma ação que partiu dos próprios funcionários aqui, dos parceiros, estão fazendo essa distribuição em vários setores aqui da ala pediátrica, né? E durante todo esse dia, os pacientes vão receber aqui o presente. Deixa eu falar com esse baixinho que acabou de ganhar o coelhinho. Como é teu nome? Noah. Noah? Uhum. Quantos aninhos você tem, Noah? 2 aninhos? Uhum. E aí? Abre aí pra gente ver o que tem dentro aí. Olha a reação dele, né, Noah? Legal, Luana. Deixa eu falar com a Carol aqui, a Carolina, que é coordenadora desse setor aqui. Como é que surgiu essa iniciativa, Carol? Aqui a gente está no setor da sala de infusão, né? Que é da Cássia, chefe do ambulatório, que ela não está aqui no momento. Mas, assim, a gente em conjunto está realizando esse evento de Páscoa, que já está na nossa programação da Unidade da Criança e do Adolescente. É um evento geralmente conduzido pelos funcionários, pela classe hospitalar, né? Pela professora Valéria. E aqui a gente tem feito um excelente trabalho, trazendo felicidade, alegria para as nossas crianças, né? Então, o período de internação, de consultas, nem sempre é tão agradável. E esses momentos trazem alegria para eles, né? E impactam significativamente na melhora e no quadro de saúde deles. Quantas crianças hoje vão receber esse mimo? Lá a gente tem 14 leitos e, se eu não me engano, a gente está com 12 internações e as 12 crianças vão receber. A seguir você vai ver. Somente 15,2% dos brasileiros têm acesso a rampas nas ruas onde moram. Segundo o IBGE, o preço do diesel deve baixar nas distribuidoras. O presidente Trump critica políticas do Banco Central do EUA. E autoridades no Rio de Janeiro se preocupam com o número de carros roubados no estado. É já já, até já. Radar Notícias de volta. Somente 15,2% da população brasileira cadeirante tem acesso a rampas nas calçadas. É o que aponta uma pesquisa feita pelo IBGE. Confira. Sair de casa é, todos os dias, um desafio para o Carlos. Deficiente visual, ele tem dificuldade para caminhar pelas calçadas. Não existe a padronização do piso tátil, uma nivelação. Só 19% vivem em ruas com calçadas sem obstáculos, como buracos e vegetação. A pesquisa, feita em 2022, mostra também que mais de 19 milhões de pessoas moram em ruas sem pavimentação no Brasil. O Norte e o Nordeste têm os municípios com os piores indicadores em relação à infraestrutura e inclusão social nas cidades. Por isso, o estudo do IBGE é importante para direcionar a atuação do poder público. 174 milhões de pessoas, a maior parte da população brasileira, vivem em cidades. 34% vivem em ruas sem árvores. 44% moram em ruas sem bueiros ou bocas de lobo, mas sujeitas a alagamento. Mais da metade das cidades não tem ciclovias nem placas com orientação para ciclistas. E não existem rampas para cadeirantes em 85% dos municípios. Esses dados mostram essas informações para cada município e para cada pedacinho dos municípios, né? Convidando a sociedade, os gestores públicos a desenvolverem as políticas públicas que melhorem a qualidade de vida das populações. A Petrobras anunciou nova redução no valor do diesel nas distribuidoras. Veja na reportagem. Boa noite a você e a quem nos acompanha.
Olha, nesta sexta-feira, então, o valor médio do litro nas refinarias passa de R$ 3,55 para R$ 3,43. Segundo uma estimativa da Petrobras, essa redução representa um corte de 10 centavos no litro do diesel que chega ao consumidor. Portanto, 10 centavos de diferença para o consumidor. Desde dezembro de 22, os preços para as distribuidoras já caíram R$ 1,06 por litro, uma queda de mais de 23%. Mas reforçando que o reflexo desse reajuste nas bombas depende dos impostos estaduais e do lucro que as distribuidoras vão ter. Além disso, o diesel é formado por 86% do diesel mesmo e 14% do biodiesel. Isso também pode afetar. O presidente Donald Trump criticou a atuação do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Veja na reportagem dos nossos correspondentes internacionais. Na chegada à Casa Branca, um aperto de mãos e sorrisos para os jornalistas. Questionado sobre um acordo tarifário com a União Europeia, o presidente americano disse estar muito confiante. Na sala de reunião, mais perguntas. Trump foi questionado se não teme que países se aproximem da China para fazer negócios por causa do tarifaço. Ninguém pode competir conosco, disse o presidente americano. Giorgia Meloni é a primeira líder de um país europeu a se reunir com Trump desde o aumento das tarifas. A premier italiana disse que quer ajudar nas negociações entre a União Europeia e os Estados Unidos. No momento, as tarifas mais altas impostas aos produtos europeus, de 20%, estão suspensas por 90 dias. O presidente americano já disse não ter pressa para fechar acordos. Giorgia Meloni também convidou Donald Trump para uma visita oficial à Itália, para que ele possa ouvir de perto as necessidades comerciais dos europeus. Nesta quinta-feira, o presidente norte-americano também reagiu aos comentários do diretor do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, sobre os efeitos do tarifaço. Jerome Powell afirmou que o aumento das taxas vai gerar retração na economia americana e mais inflação. Em resposta, Trump criticou o chefe do Federal Reserve por não cortar as taxas de juros e disse que a demissão dele está próxima. No Salão Oval, uma jornalista lembrou Trump que Powell disse que não deve deixar o cargo mesmo se o presidente americano pedir. Ele vai deixar. Se eu pedir, ele vai embora, respondeu Trump. O aumento no número de casos recuperados no Rio de Janeiro preocupa as autoridades. Você vai entender melhor nessa reportagem. Na manhã desta quinta-feira, o repórter do SBT Jackson Silva passou por uma situação difícil, justamente durante uma operação contra o roubo de veículos em Madureira, zona norte do Rio. Isabelle Benito, estamos no acesso ao Morro da Serrinha, em Madureira. Nesse momento, os traficantes atacam os policiais militares, os policiais revidam. A situação é muito tensa aqui, Isabelle. Jackson ficou no meio do tiroteio entre traficantes e a polícia. Estamos abrigados aqui, Isabelle. As imagens de roubos de veículos têm apavorado a população. Os crimes ocorrem tanto em vias movimentadas quanto na porta das casas. Nos 2 primeiros meses de 2025, entre roubos e furtos, foram registradas mais de 8.000 ocorrências no estado do Rio de Janeiro. Número 20% maior que no mesmo período do ano passado. Mas este ano o índice de recuperação de veículos tem chamado a atenção das autoridades. Está além do normal. Uma média de 63 carros por dia. 42% a mais que no mesmo período de 2024. Segundo a Secretaria de Segurança do Rio, os dados não se devem apenas à eficiência da polícia, mas revelam uma nova área de atuação dos traficantes: a cobrança de taxas para devolver veículos roubados. As cooperativas atuam no mercado como recuperadoras de carros roubados, mas aos poucos se tornaram uma forma de lucro para os criminosos. Cooperativas de veículos, normalmente você tem o telefone delas nos vidros dos carros. O que o criminoso fazia? Roubava o carro ou furtava, levava para dentro da comunidade e lá fazia o contato com a empresa, negociando esse pagamento de resgate.
A gente não pode dizer, seria leviano da nossa parte, dizer que todas as empresas fazem isso. Em fevereiro desse ano, o Ministério Público denunciou criminosos que roubavam veículos e cobravam resgate. Eles negociavam valores com seguradoras em troca da devolução dos carros, geralmente 10% do valor da tabela FIP, ou seja, cobravam R$10 mil, um carro avaliado em 100 mil. O esquema funcionaria assim: o tráfico empresta as armas para os roubos e fica com a maior parte do dinheiro. O que sobra é repartido entre os ladrões. A polícia agora investiga as empresas envolvidas nessas negociações. Não é só a recuperação do veículo, não é só o pagamento de resgate. Existe um crime antecedente que é o roubo. E esse roubo, se você fomentar o roubo, você assume o risco desse roubo se transformar, por exemplo, num latrocínio. Você percebeu que no início do nosso telejornal a gente falou sobre a abertura dos Jogos Estudantis. Pois é, foram abertos hoje os Jogos Estudantis Municipais aqui em Várzea Grande. Um evento que reúne milhares de jovens e toda a população para acompanhar os jogos entre as escolas estaduais aqui do município. Essas são imagens que você acompanha, que foram feitas agora há pouco pela nossa equipe de cinegrafistas, a abertura dos jogos. Também temos a passagem da tocha olímpica, que você acompanha aí na sua tela, para finalizar esse grande evento voltado para a juventude. Bom, o Radar Notícias de hoje, como você percebeu, foi mais curto, foi mais rápido, e a gente agradece a sua companhia na edição de hoje. Amanhã, sexta-feira santa, eu te faço companhia aqui também, para te deixar bem informado de tudo que é notícia aqui, no nosso estado, no Brasil, no mundo. Obrigado pela companhia, um bom descanso, e para encerrar a gente faz um giro pelas nossas cidades, começando por Cáceres, na sua tela. Até amanhã. Tchau, pessoal.